Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 31 de janeiro, segunda-feira, dia de São João Bosco. São João Bosco, italiano, nascido em 1815 numa pequena cidade do norte da Itália, é conhecido como pai e mestre dos jovens. Sua missão foi nobre entre os jovens, promovendo-os na fé e na vida, nos valores da liberdade e da alegria, por meio dos chamados oratórios. Também fundou a Pia Sociedade de São Francisco de Sales, os Salesianos, e as Filhas de Maria Auxiliadora, Irmãs Salesianas. Irradiava sempre alegria e otimismo. Morreu aos 31 de janeiro de 1888. Aprendamos com ele a valorizar e a promover a juventude. O evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos do 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério e foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Evangelho longo, conhecido, que retrata o nome do Legião. O Legião, ele é isso, o nome dele é esse, justamente porque são vários demônios que compõem uma legião. Por isso que o homem era extremamente forte enquanto ele estava possuído, porque dentro dele havia vários demônios. O texto, obviamente, tem uma conotação um pouco simbólica. Isso não quer dizer que o evento não aconteceu, mas Marcos tem uma mensagem teológica por detrás do evento. Isso se transmite através do texto. A começar, região dos Gerasenos. Criavam porcos. Não era judeu, era uma região de pagãos.
onde o demônio atuava. Os pagãos são aqueles que não conhecem Deus. E no meio deles havia um homem extremamente forte, possuído pela legião. Porcos. Os porcos eram considerados pelos judeus como os animais impuros. Na verdade, o que acontecia? Era proibido comercializar carne de porco na região dos judeus, porque eles não podiam comer carne de porco. Aqui entra uma questão de higienização social. A carne de porco, numa região onde muitas vezes se faz durante o dia de 40 a 50 graus e à noite esfria, chegando até mesmo a 10 graus, a variação de temperatura fazia com que a carne estragasse rápido. E a carne de porco era a carne que mais estragava. E isso causava o quê? Muitas vezes as pessoas comiam a carne e ficavam doentes. E devido à infecção que a comida estragada causava, muitos morriam. Então se criou uma aversão à carne de porco. Numa leitura teológica depois, entrou como norma na religião judaica que não se pode comer carne de porco. Assim como outras questões, né? Por exemplo, a circuncisão. A circuncisão entra na lei porque numa região que falta água, muitas vezes os homens não conseguiam fazer a sua higiene de maneira correta. Então, criava-se problemas na região. Então, se fazia circuncisão, porque com a circuncisão a região ficava mais higienicamente limpa, podemos dizer assim. Portanto, são questões de problemas sociais que acabam entrando na lei como normas divinas para que elas sejam cumpridas. Outro aspecto, a manada de porcos cai do precipício e vai para onde? O mar. Eu já falei em outras oportunidades para vocês que o mar é a região onde se encontram as forças contrárias a Deus, simbolicamente falando. Tá? É onde é a morada do mal. Lembro a vocês que o mar é uma força incontrolável até os dias de hoje. Criamos represas, criamos isso, criamos aquilo, mas a força do mar consegue inclusive destruir isso. Nós estamos vendo isso com as chuvas que estão acontecendo aí no mês de janeiro, somente em Minas Gerais. Quantas represas, quantas comportas não estão aguentando a força da água. Portanto, o mar é uma força incontrolável, inclusive até os dias de hoje. Só que na antiguidade, o mar era visto como uma região da morada dos monstros, né? E consequentemente do mal. Porque os monstros devoravam a vida. Portanto, são maus. A questão do legião, que possui os porcos e volta para o mar, quer dizer que o demônio, que era forte, mas diante de Jesus, suplica. Então, essa é a mensagem de Marcos, no fundo do texto. A mensagem central é: as forças do mal não têm poder diante de Jesus. Elas são submissas a Ele, porque Ele é Deus. Então, elas imploram a Ele. Ele as expulsa. E o demônio volta para sua casa, o mar. Os porcos morrem, libertam os espíritos, eles retornam para suas casas. Outro aspecto podemos destacar. Aquela região estava tão acostumada a conviver com o mal que ela expulsa Jesus de lá. Diante do acontecido, os próprios habitantes expulsam Jesus do lugar. Ou seja, eles querem viver nas trevas, eles não querem viver na luz. A luz apareceu, iluminou, o mal se revelou, eles não querem Jesus ali, eles não querem a luz, eles querem continuar vivendo nas trevas. E o último aspecto que podemos destacar do texto. O homem veio até Jesus. Caramba, por que Jesus não acolheu o homem? Porque quantos anos aquele homem não estava naquela situação? Longe da sua família, longe dos seus. Não seria justo Jesus acolher aquele homem, levá-lo para embora dali, da sua região, e a sua família ser privada de novamente ter contato com ele. Então a missão daquele homem é voltar para os seus, Jesus fala, né? Vai para casa. Porque aquele homem provavelmente estava há anos separado da sua família. A sua família não tinha mais acesso a ele. Então Jesus orienta, vai para a tua casa, para junto dos teus, família. E anuncia-lhes
tudo que o Senhor fez por ti. O anúncio dentro de casa. Porque veja bem, aquele homem estava possesso por vários demônios, o legião. A família perdeu totalmente a esperança de que um dia pudesse recuperá-lo. De repente aquele homem volta são e salvo no seu completo juízo para casa, é algo extraordinário. É aquele tipo de milagre que te leva realmente a acreditar que existe Deus. E ele faz isso. Ele volta para casa e começa a evangelizar na região da Decápole, que era uma região só de pagãos. Aqui Jesus, em vez de acolher aquele homem para se tornar o seu discípulo, o tornou seu discípulo e o mandou para a região dos pagãos. Para que, diante do acontecimento que ele presenciou, ou melhor, que ele viveu, a possessão, diante da libertação que Jesus realiza na vida dele, ele se torna um testemunho vivo do poder de Deus no meio dos homens. Aqui entra a questão extremamente importante que nós devemos compreender. Quando Deus realiza algo extraordinário na nossa vida, nós temos a obrigação de anunciar isso. Seja uma cura espiritual, seja uma cura física, seja qualquer situação. Se nós formos tocados por Deus, se Deus nos libertar, nós temos a missão de testemunhar isso aos outros. A importância do testemunho. Eu já falei para vocês em outras reflexões que o testemunho fala muito mais do que palavras. Pessoas que tiveram essa experiência mística extremamente importante e transformadora em suas vidas, elas devem testemunhar o poder de Deus na sua vida para os outros, porque elas se tornam canais da graça de Deus. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!